Olá, bom dia, tudo bom, amados? Feliz segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos, vamos entrando aqui na live. Uma semana abençoada para todos. Leandro, Ana, Camila, Everton, Aline, Gilberto, Thomas, Rafael. Bom dia, Ana. Bom dia, minha querida. A paz, Senhor Jesus, Gilberto. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor semana das nossas vidas até então, que esse seja o melhor dia das nossas vidas até então, que a gente continue firme nos caminhos do Senhor, que a gente mire no nosso Senhor Jesus, se agarre nele e vai, amados. Com Jesus nós podemos, com Jesus nós conseguimos, amados. Fique firme nos caminhos do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas ande no caminho que o Senhor preparou para você. Deus te segura com a mão direita vitoriosa dele. Bom dia, Aline, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Elinha, Hermínia, Ingracina, Jéssica, Matos, Ana. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em João 10, do versículo 27 ao 29, Jesus dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele e seguem. Então, amados, é importante a gente sempre ter certeza absoluta que a gente está conectado com Deus, que a gente está ouvindo a voz do nosso Senhor Jesus, porque Ele está sempre falando com a gente, amado. Se você é uma ovelha do Senhor Jesus, você ouve a voz dele, nosso Jesus, que é o nosso bom pastor. Nós vamos ver essa palavra, nós vamos se aprofundar nela. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Quero mandar um beijo mais uma vez para a Ondina, mãe da Dona Neide. Eu sei que vocês assistem depois no YouTube. Um beijo para vocês, queridas. Um beijo no coração, que vocês sejam extremamente abençoadas em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, querido. Bom dia, Michelinha. Bom dia. Pai querido, Pai amado, nosso Pai de amor, nosso Pai amoroso, nosso Pai querido, Pai, te agradecemos por esse dia que está começando agora, por essa semana que está iniciando agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos, Pai, que grandes coisas estão por vir. Nós acreditamos, Pai, na cura, no milagre, na restauração, na restituição. Nós cremos, Pai, que não faltará o pão, mas muito, muito se multiplicará para que a gente possa transbordar na vida das outras pessoas. Pai, nós agradecemos pela nossa saúde, pela nossa vida, vida em abundância. Nós agradecemos, Pai, por essa página em branco, por esse dia, Pai, que nós já chamamos esse dia de maravilhoso, Pai, porque pela fé nós cremos que ele será. Pela fé nós cremos, Pai, que o Senhor vai surpreender os nossos corações, que o favor do Senhor vai estar sempre sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai, por tão grande amor. Obrigada pelo seu zelo, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia infinita, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Pai, por tornar a nossa vida mais leve. Obrigada, Pai, porque o seu jugo é suave, Pai. Muito obrigada, Pai, por nos dar ensinamento, por nos dar conhecimento, por nos dar sabedoria, Pai. Nós queremos sempre ouvir a sua voz, queremos sempre seguir a sua voz tão doce, tão preciosa, Pai. Obrigada por nos ensinar, Pai, todos os dias. Nós estamos dispostos a ouvir, a aprender e praticar, Pai. Queremos, Pai, ficar cada vez mais firmes no Senhor. Queremos cada vez mais, Pai, fazer aquilo que é agradável aos seus olhos, fazer aquilo que agrada o seu coração, Pai. Queremos, Pai, viver a vida que o Senhor preparou de antemão para todos nós, as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que cada um de nós praticássemos, Pai. É essa vida que nós queremos viver, Pai. Nós queremos praticar essas boas obras, Pai. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, por nos dar um propósito, razões para viver, para nos colocar de pé, para aquilo que parece impossível, Pai, para a gente ser possível para o Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar o colorido da vida. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que estamos seguros no Senhor. Obrigada por guardar a nossa vida, a nossa saída, a nossa chegada desde agora e para sempre.
Pai, eu oro por cada vida presente aqui, cada pessoa que está acompanhando agora, que vai acompanhar depois a live, Pai. Eu oro, Pai, para que tenha chuva de bênçãos na vida deles, Pai. Eu oro para que eles andem conforme os caminhos do Senhor. Eu oro, Pai, para que eles não sejam enganados, Pai, por vãs doutrinas. Eu oro, Pai, para que seus anjos estejam sempre acampados ao redor deles. Eu oro, Pai, para que eles tenham transformação da mente deles através da sua doce, poderosa, vigorosa, viva palavra, Pai. Eu oro, Pai, para que eles alcancem, Pai, tudo aquilo que está no coração deles, que está alinhado, Pai, com aquilo que vem do Senhor para cada um deles, Pai. Eu oro, Pai, para que eles possam multiplicar, Pai, que seja transbordante, Pai, tudo aquilo que o Senhor derrama na vida deles, que eles possam e façam isso, Pai, transbordem na vida de outras pessoas, com tudo, Pai, seja amor, bondade, misericórdia, recursos, compaixão, alegria transbordante, Pai. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos, nos faltam palavras, Pai, para agradecer, Pai. Que as nossas ações sejam condizentes e até superem, Pai, as palavras que saem da nossa boca, Pai. Que a gente seja pessoas, Pai, que te ame com todo o coração, Pai. E que a gente não te diga isso apenas com palavras, Pai, mas que o Senhor, que está sempre sondando as nossas mentes e os nossos corações, veja no nosso coração a verdade, a realidade, Pai, das palavras que saem da nossa boca. Quando dizemos que te amamos com todo o nosso coração, quando dizemos que te amamos profundamente, quando dizemos que queremos te obedecer, quando dizemos, Pai, que queremos estar alinhados com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, quando dizemos que estamos arrependidos, quando dizemos, Pai, que queremos uma vida nova, quando dizemos, Pai, que queremos obedecer fielmente o Senhor, que não seja apenas palavras, Pai, mas que o som do nosso coração fale mais alto do que as palavras que saem da nossa boca, Pai. É tudo para o Senhor, Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que assim seja todos os dias das nossas vidas. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Ouça o som do nosso coração te dizendo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos, bom dia. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A gente se alegra, a gente festeja, a gente já vai comemorando, a gente vai rindo. Mas o que é isso? Você não sabe o que está acontecendo na minha vida? Pela fé, amados, pela fé. Não tem um versículo onde Deus diz pra gente ficar preocupado, andar curvado, com culpa, com peso, não, amados. Pelo contrário, ele diz que é a nossa glória, que faz a gente andar de cabeça erguida. Jesus já levou nossa vergonha, Jesus já levou nossa culpa. Então, como está lá no livro de Oséias, amados, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, que a gente não pereça por falta de conhecimento, amados, que a gente busque o conhecimento, busque a verdade da palavra de Deus. Deus não põe culpa, Deus não acusa, Deus não põe peso. Jesus diz, o jugo dele, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. O jugo dele, amados, é leve. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Tá pesado demais para você. Vai buscar Jesus e pergunte a ele o que é que está acontecendo. Porque ele diz pra gente que o jugo dele é suave. Fala, Pai, será que eu não estou tendo entendimento? Será que não estou sabendo como lidar da melhor maneira com essa situação? Me diga, Pai, me diga, porque eu creio na sua palavra. Eu acredito na sua palavra. Pode uma pessoa ou outra falar o que for, mas eu acredito, eu fico com a sua palavra. E a sua palavra diz que é leve, que é suave. Assim como a sua palavra diz na vida, tereis aflições, contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Completa, termina com alguma coisa boa, amados. Não é? Tem muita gente que fica só, no mundo você vai ter aflição, no mundo vai ter aflição. Não acaba aí o versículo, não. Essa passagem não acaba aí, não. Jesus diz, contudo, tem de bom ânimo, se alegra, porque eu venci o mundo. Olha tudo que eu fiz para você. Olha tudo que eu fiz para que você tenha vida e uma vida abundante. Todas as vezes que a gente faz uma coisa contrária à Bíblia, a gente está dizendo para Jesus, seu sacrifício não foi suficiente. A obra de Jesus não acabou na cruz, amados. A obra de Jesus, ele ressuscitou. Jesus morreu na cruz e Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e nós estamos vivos junto com Jesus. Então continue firme nos caminhos do Senhor. Continue olhando para ele. Jesus diz, a gente vai ver essa palavra, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, que voz é essa que você anda seguindo? Ai, não consigo, não sou capaz. Ai, porque esse pecado, quando eu vejo eu fiz, quando eu vejo eu caí. Que voz é essa que você está ouvindo? Não adianta, sabe, amados, ter gente perto da gente que fica só passando a mão na cabeça. Você conta que fez uma coisa errada, a pessoa ri. A pessoa não avisa, para com isso, sai, vai se arrepender, vai confessar para Jesus. Vai falar com quem tem que falar. Então, amados, veja o que está acontecendo se você está passando por isso. Jesus é transbordante de paciência, transbordante de amor. E a gente precisa cada vez mais, amados, entender que tudo que vem de Deus é bom. Cuidado com o engano, cuidado, amados, com ensinamentos que põe peso, põe culpa, deixa a pessoa ficando, se sentindo infeliz, miserável. Porque isso não vem de Deus, amados. Isso não vem de Deus. E Deus, inclusive, diz na Bíblia que não é para a gente se preocupar com nada. 366 vezes na Bíblia está dizendo, não temas, não tenha medo. Quão maravilhosa a nossa vida seria, tão completamente, plenamente em todas as áreas, se nós realmente decidíssemos obedecer a palavra de Deus. Como tudo seria de fato muito mais leve, não só em palavras, mas vivendo ali todos os dias, porque a gente escolheu, a gente optou ouvir a palavra do Senhor. Seguir aquilo que Jesus, verdadeiramente, amados, ouvir aquilo que Jesus está dizendo para a gente fazer, o tipo de vida que Ele espera que a gente tenha, o tipo de conduta que Ele espera que a gente tenha, o tipo de pensamentos que Ele espera que a gente tenha. E muitos de nós estão ali presos, acorrentados, aprisionados, achando que aquela vida miserável vem de Deus. Que Deus quer aquela vida, viver essa vida miserável. Deus está lhe dizendo, não tenha medo. A pessoa está sempre apavorada com alguma coisa. Não se preocupe com nada. E a pessoa está sempre desesperada e preocupada com tudo, com todos, com coisas que nunca vão acontecer. Mas ela escolhe desperdiçar a vida dela. Ela escolhe desperdiçar o ativo mais precioso que nós temos, que é o tempo, que ele não volta. Não tem como, se ele quiser voltar para o início da live. Eu já falei isso até outras vezes aqui, não tem como. Porque já acabou, já passou, já foi dito. Agora o que a gente vai fazer daqui pra frente muda tudo, amados. Então o que as pessoas andam pensando? Reflita sobre o que você anda pensando ao longo dos seus dias. E normalmente essas preocupações nunca acontecem. A grande maioria delas só existe na cabeça e em nenhum outro lugar. Então, as pessoas estão desperdiçando seus tempos preciosos, seus minutos preciosos, suas horas preciosas, seu sono precioso. Sua vida, seus dias, seu tempo, pensando, se preocupando com coisas que muito provavelmente nunca vão acontecer. Então, amados, é uma virada de chave, é uma escolha, é uma decisão todos os dias. Eu escolho ouvir a voz do Senhor, eu escolho obedecer a palavra de Deus, eu escolho viver conforme os caminhos do Senhor. Quão maravilhoso seriam todos os nossos dias se nós escolhêssemos e decidíssemos ouvir aquilo que Deus está dizendo pra gente. Fazer aquilo que Deus está dizendo que é pra gente fazer. Silencie as vozes contrárias, as vozes que põem peso, culpa e vergonha. Isso não vem de Deus. É um princípio do Senhor, sermos alegres, a alegria. Nós precisamos obedecer aos princípios de Deus. Não desperdice a sua vida com coisas miseráveis, infelizes na sua vida, que você está aí achando que vem de Deus e não vem de Deus. E a gente vai ver, amados, lá em João, capítulo 10, eu vou ler aqui dos versículos 27 até o 29. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim,
é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. João 10, do 27 ao 30. Eu e o meu Pai somos um. Então, amados, temos várias perguntas, reflexões para nós mesmos nos fazermos ao ler essa passagem tão poderosa que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, às vezes, as pessoas estão ali dizendo: Jesus, eu te amo, maravilhoso, Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus isso, Jesus aquilo, mas não está seguindo a Jesus, não está ouvindo a voz de Jesus e não está seguindo a Jesus. O que é que adianta, amados? O que é que adianta? Para que a pessoa fica se enganando? Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Então, aqueles que são as ovelhas de Jesus, ouvem a voz de Jesus, seguem a Jesus. E olha que palavra poderosa, amados. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Meu Deus, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amados, quantas igrejas, quantas pregações, quantas pessoas amam falar do diabo. As pessoas ficam ali, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo, porque o diabo sei lá o quê, porque não sei o quê, bota terror, bota pânico. As pessoas passam muito mais tempo pensando no diabo. Então, quanto mais do que pensando em Deus, nas coisas do Senhor, se alegrando, não ficando apavorado com nada, não tendo medo, não se preocupando, fazendo aquilo que Deus está dizendo. O que Deus diz que é para a pessoa fazer, não. A pessoa escolhe, fica ali aterrorizada todos os dias. Não, porque o diabo é isso, porque tudo é o diabo, tudo porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. Amados, veja o que Jesus está dizendo aqui. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Acabou. Em quem que a gente tem que focar? Em Deus. E ponto final. Olha para Deus, vive a vida com Deus, busca conhecimento em Deus, ora a Deus, ouve a voz de Jesus, segue, obedece, se arrepende, confessa para Ele, transforma a sua vida. Vai ouvir o que Deus está dizendo. Você está protegido, você está guardado no nosso Senhor Jesus. Você está guardado, protegido, blindado no nosso Senhor Jesus. Se for para pensar alguma coisa, que você pense em Jesus, que você pense nas coisas que vêm do alto, que você vê nas coisas que te puxam para cima, nas coisas que Jesus diz que é para você pensar, nas coisas que Jesus diz que você tem. A Bíblia, você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Ponto final. A Bíblia é a verdade de Deus. Então foque naquilo que é certo. Ninguém pode nos arrancar da mão de Jesus. Ninguém pode nos arrancar da mão de Jesus. Ponto final. Ponto final. Então, para de se aterrorizar com coisas que não é para você se aterrorizar. Desperdiçando a sua vida, desperdiçando o seu tempo, pensando em coisas que provavelmente nunca vão acontecer, pensando em quem não quer, porque o diabo vai tentar destruir aqui, vai tentar fazer ali, vai tentar sei lá o quê. Concentre-se em Deus, concentre-se no nosso Senhor Jesus. Ninguém pode arrancar você da mão de Jesus. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então veja, amados, veja. E começa como dizendo isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então veja que voz você está ouvindo. Veja o que você anda fazendo todos os dias. Veja no que você anda pensando. Reflita sobre o que você andou pensando ontem, anteontem, sexta. Tem gente que fica ali porque o inimigo isso, porque o inimigo. O inimigo vem dar de cara com Jesus, porque nós somos guardados no nosso Senhor Jesus. Nós somos blindados pelo nosso Senhor Jesus. Se a gente está ali firme em Jesus, ouve a voz de Jesus, segue Jesus. Ninguém pode arrancar a gente da mão de Jesus.
nós jamais vamos perecer. Jesus ainda termina com esse versículo maravilhoso: eu e meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um. Você quer um lugar de proteção maior do que esse? Você quer um lugar de bênçãos maior do que esse? Você quer um lugar de coisas novas, de poder da palavra de Deus maior do que esse? Não tem como, olha isso, amados. Olha o que Jesus está dizendo pra gente aqui. Nós somos as ovelhas do nosso Senhor Jesus. A gente ouve a voz dele e a gente segue a ele. Toda a nossa vida precisa apontar para Jesus. Tem tantas pessoas hoje em dia falando sobre Jesus, puxando o holofote para ela, que é ela, para ela. Que o ego grita. A necessidade de que o que ela está dizendo aponte para ela. Mas que a gente entenda que tudo que a gente fala tem que apontar para Jesus. Que a gente fala para que as pessoas olhem para Jesus. É para ele. A gente prega o evangelho para que as pessoas olhem para Jesus. Para ele, cada vez mais. É para ele, tudo por ele, para ele. É tudo sobre Jesus, amados. É tudo sobre Jesus. Esse mundo é sustentado. Todas as coisas são sustentadas por Jesus. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Então, veja aquilo que você anda pensando, como que você está vivendo a sua vida, uma vida miserável, uma vida infeliz, uma vida de culpa, uma vida de vergonha. Saiba que esse é um ensinamento equivocado, saiba que esse é um pensamento equivocado. Isso não vem de Deus, isso não é bíblico. A Bíblia está dizendo, inclusive, riqueza e honra vêm do Senhor. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Em todos os momentos a Bíblia diz pra gente se alegrar. Se alegrar, se alegrar, se alegrar. Aqui Jesus está dizendo, ninguém pode arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar também da mão do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. E meu Pai, que as deu pra mim, é maior do que todos. Todos. Deus é soberano, amados, sobre todas as coisas. Então, quanto antes você muda o seu pensamento, você entende aquilo que Jesus já fez tudo. E você acessa através do conhecimento. Você acessa através da verdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, Jesus diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. A verdade liberta. A verdade não aprisiona a pessoa na própria mente, pensando o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, o que vai fazer, o que vai fazer. Descansa. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Olha que palavra amorosa. Olha quantas vezes Deus está lhe dizendo que nos ama através de tudo que ele diz que é pra gente fazer, pra gente não se preocupar, pra gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pra gente buscar ele em primeiro lugar, pra gente não se preocupar. Mas muitos de nós escolhem dar voz à voz errada. Então decida hoje, nesse dia, ouvir a voz certa, que é a voz de quem, amados? Do nosso Senhor Jesus. Ele é que tem a voz certa. Nós ouvimos a voz de Jesus e nós escolhemos seguir a Jesus. Então entenda, amados, de uma vez por todas, que Deus nos deu a vida para que sermos alegres, para que a gente fale sobre Ele, para que a gente aponte a nossa vida toda para Jesus. Que nós estamos nas mãos de Jesus e que ninguém pode arrancar a gente de lá. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida completamente diferente, uma vida fora daquela que Deus planejou. Porque ela escolhe, ela opta viver uma vida diferente. Ela não sabia muitas vezes essa palavra. E ela acaba, de repente, sendo moldada por coisas que ela está ouvindo ali a vida toda, sendo moldada por coisas que ela vem ouvindo desde criança. E ela acabou criando isso na cabeça dela, ela acaba vivendo com medo, assustada, apavorado. Mas assim também não pode acontecer isso, amados. A Bíblia também nos diz
Deus diz pra gente através das Sagradas Escrituras: e eis que faço novas todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas são feitas novas. Quando recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos a mente de Cristo. Nós precisamos desenvolver a mente de Cristo através da palavra de Deus. Lendo, meditando, ouvindo a verdade. Ouviu a palavra de Deus, amados, que você começou a se sentir culpado, envergonhado, triste, infeliz, preocupado, com medo, apavorado, sai, muda de pregação. Ponto final. Assim, simples assim. A verdade nos confronta, a verdade nos liberta. A verdade faz com que a gente queira ser uma pessoa melhor. A verdade faz com que a gente queira deixar aquele ha-ha-ha de lado. A verdade queira com que a gente queira viver cada vez mais para Jesus. Muitas situações, ninguém está dizendo que é oba-oba, que é facinho, é tranquilo. Não. Mas nós sabemos que em todas as situações nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos que Deus nos segura com a destra dele vitoriosa. Nós sabemos que ele jamais vai nos deixar, que ele jamais vai nos abandonar, que não importa a situação que você está passando, Deus está ali com você, passando aquilo ali junto com você. Tem muitas situações que a gente não precisa passar. Nós nos enfiamos ali e depois a gente ainda quer ficar culpando Deus. Ainda quer botar a culpa para Jesus. Nossa, Jesus, como assim eu vim parar aqui? Nossa, logo eu. Que fala do Senhor, que faço isso, que faço aquilo, papapá. Como é que eu vim para aqui? Como é que o Senhor permitiu? Como é que o Senhor deixou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Muitas vezes, amados, nós estamos ouvindo vozes demais. Muitas vezes nós estamos ouvindo coisas demais e não consegue aquietar a mente. Vai orar? Fala. Levanta, vai embora. Como se desligasse o telefone na cara de Deus. Porque ele fala com a gente na oração. Ele fala com a gente no coração. Ele mostra pessoas, mostra perdão que a gente precisa liberar. Mostra pessoas que ele gostaria que a gente orasse para aquelas pessoas. Mostra a conduta que a gente precisa se arrepender. Mostra aquilo que a gente precisa deixar para trás. Mas a gente está lá preocupado demais o quê? Com o nosso próprio umbigo. Eu falo, pronto, levanto e vou embora e depois Deus vai se virar aqui fazendo isso aqui. Não, amados, nós trabalhamos junto com o Senhor. Veja, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos esse passo. Nós ouvimos a voz de Jesus. Nós seguimos a Jesus. Então, amados, fique com essa palavra hoje no seu coração. Transforme a sua mente pela palavra de Deus. Veja o que você anda ouvindo. Se tem algo colocando peso e vergonha, mude rapidamente, saia rapidamente desse lugar onde muitas vezes nós mesmos nos colocamos, de uma infelicidade tão grande. E mais, muitas pessoas pensam que Deus colocou aquela pessoa ali. Então, amados, vamos trazer a consciência, vamos trazer a verdade realmente para os nossos corações. Vamos olhar para dentro, por mais difícil que seja, falam que isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver comigo. Eu fui precipitado, eu fui precipitada. Eu fui fazer aquilo ali. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos as nossas próprias escolhas, nós temos as nossas decisões. Deus nos deu uma mente extraordinária. Nós podemos pensar em tudo. Nós podemos pensar em tantas coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos desperdiçando esse dom extraordinário, pensando em coisas tristes, infelizes, miseráveis. Quando nós podemos usar a mesma mente que Deus nos deu para pensar em coisas boas, prósperas, abundantes, alegres, felizes, de paz, de sucesso, de coisas boas acontecendo nas nossas vidas. Mas para isso, muitas vezes, a gente está no modo automático, sabe como é que é? Já virou um hábito. Então, como é que a gente rompe esse hábito? Com novos pensamentos, novas ideias, novas ações. Veio um pensamento ruim, já lança ele para fora, já transforma pela palavra de Deus, já pego aqueles versículos que falam comigo, que falam no meu coração, eu já declaro, leio, medito, declaro o que for, mas aquela palavra vai entrando no meu coração e vai transformando toda a minha vida. Então, amados, muitas vezes nós nos enfiamos em situações que a gente não precisava ter nos enfiado. Nós passamos por coisas que a gente não precisaria passar, mas a grande questão é, já que passamos, que a gente aprenda
com aquilo que nós passamos, que a gente evolua, que a gente entenda em Deus, e diga para Ele que sabe que muitas vezes nós somos os responsáveis. Nós precisamos chamar a responsabilidade para a gente. Ao invés de botar tudo na conta de Jesus, nós temos a nossa responsabilidade. A Bíblia está dizendo, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Nós estamos lançando sobre ele toda a nossa ansiedade? Jesus está dizendo, não se preocupe com o amanhã. Nós estamos nos preocupando com o amanhã? Então, é hora de rapidamente, amados, mudar esse pensamento e fazer aquilo que Jesus está dizendo que é para a gente fazer. Porque nós seguimos a Jesus, é aquilo que Ele está dizendo pra gente. E essa é uma palavra libertadora, amados. A verdade de Jesus, a verdade da palavra de Deus liberta, cura, transforma. Que louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Que termina, vou ler mais uma vez esse versículo lindo. João 10, versículo 30. Eu e o meu Pai somos um. Ponto. Que benção, amados. Que palavra poderosa que Jesus nos deu. E a palavra de Deus, ela é viva, amados. Então, Ele só nos deu, como Ele nos dá todos os dias. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Então, você pode encontrar a verdade na palavra do Senhor. Tá bom, amados? Que essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a cada um de vocês. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Mude o foco das coisas que você anda pensando, das coisas que você anda ouvindo. Procure a verdade de Deus, procure conhecimento através da oração. Vai fazer um curso bíblico, vai ouvir cada vez mais a palavra que fala no seu coração, e o próprio Espírito Santo testifica que aquela palavra ali é verdade. Começou a sentir peso, opressão, culpa, aquilo ali não vem de Deus. Porque o Espírito Santo não faz isso com a gente, amados. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Jesus é maravilhoso, amados. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso bom pastor. Aquele que é, que era e que há de vir. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Ana, obrigada. Deus te abençoe também, Kátia, Aline, François. Beijo, amigo. Que bom você aqui com a gente. Elinha, Rubi Precioso do Senhor Jesus e Gracina, Ed, Marcinha, Rosilene, Angélica. Amém, minha querida. Obrigada. Deus te abençoe também, Cacá, Paulo, Renato, Luana, Gracina, Giovana, Diogo, Line, Elson, Ana Cláudia, Pastora Aura, Deus te abençoe também, querido, obrigada. Fábio, Karine, Josiane, Palavra da Bíblia 2023, Deus abençoe, querido, que prospere bastante, que muitas pessoas ouçam a verdade da Palavra de Deus através da sua página. Wilton, Marleide, Iris, Isaías, por quê? O que, Isaías? Depois você me escreve, por favor, tá? No direct, para eu entender a sua pergunta. Raíssa, Naldo, Catiúcia, Rafa, Carol. Oi, Carol, tudo bom? Beijo, queridos. Até amanhã.